Olá, sejam todos bem-vindos à terceira temporada do podcast SPI. E eu sou a Mariana do Aribe. E eu sou a Luciana Gasques e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é meu amigo pessoal, ele é médico psiquiatra, especialista em transtornos do humor, é instrutor de mindfulness e é o Dr. Gil. Muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês. Imagina, Gil, é um prazer ter você aqui com a gente. E Gil, vamos começar contando para o pessoal, a gente tem bastante médico, bastante residente ouvindo a gente. Conta pra gente a sua história, no começo, quando que você decidiu pela psiquiatria, como que foi, e o início da sua jornada como médico psiquiatra. Bom, na verdade eu chego na medicina meio que por acaso, eu sempre fui bom aluno, mas eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer de faculdade. E aí num longínquo ano 2000, né, fui até a banca de jornal, sabe, uma coisa pré-histórica hoje em dia, né, comprei ali o Guia do Estudante, que era uma revista que saía anualmente, e lá falava sobre as universidades, sobre as faculdades que tinha e tal, e aí eu fui dar uma olhada para ver o que tinha. E a única coisa que me chamou a atenção foi medicina, eu falei: "Bom, ok, vou tentar fazer medicina". E aí comecei a prestar vestibular, até que passei na UFMT em 2004. Comecei a fazer, achava interessante, mas ainda não via, assim, muito sentido, só no quinto ano que eu de fato falei: Olha, "Isso realmente faz sentido". olha só. Eu lembro exatamente, foi numa visita, da pediatria, e estavam vários médicos ali reunidos, sabe, todo mundo ali trazendo toda a bagagem e assim, e médicos muito renomados. E todo mundo trazendo, assim, o máximo de conhecimento que teria para poder chegar no diagnóstico ali de um paciente. E aí eu fiquei, sabe, impressionado com aquilo e falei: "Gente, olha que coisa especial", sabe, essa junção de tantas pessoas em prol da saúde, sabe, de alguém, sabe, de uma criança específica, Olha sabe, só. mobilizando tanta gente. E aí eu falei: "Ok, acho que isso aqui vale a pena fazer". Mas até então, na faculdade, eu tive muito pouco contato com psiquiatria. E aí fui dos sortudos que foi convocado para o exército, né, então servi um ano no exército, aí eu fui para Sorriso trabalhar em posto de saúde, trabalhei lá no Jardim Amazônia, aí trabalhei em vários lugares. E à medida em que eu fui trabalhando, eu via o quanto de transtornos mentais que haviam, na verdade, nas demandas que existiam nos diferentes serviços, seja em postos de saúde, seja já na atenção secundária, terciária, e sempre havia, sabe, uma demanda muito grande. Eu lembro num posto de saúde, o meu sonho era ter uma psicóloga atendendo ao lado, que eu falava: "Olha, isso aqui que você está sentindo não é físico, isso aqui realmente é da parte da saúde mental". Mas até então ainda não cogitava essa ideia de fazer psiquiatria. E quem me sugeriu, na verdade, quem falou: "Olha, você não está prestando atenção, sabe que todo lugar que você vai, chegam pacientes com essa demanda para você", foi, na época, minha namorada, hoje em dia minha esposa, Isabelle, que falou: "Olha, por que vocês pensam em fazer psiquiatria, né?" Eu falei: "Eu? Fazer psiquiatria, né?" Eu pensava em fazer pneumo, já pensei em fazer geriatria, enfim. Sempre tive essa característica de parar, de conversar, de querer saber da pessoa, e isso fazia com que muitos pacientes que tinham demandas psiquiátricas chegassem até mim. Natural. E aí comecei a prestar e, assim, passei aqui na residência da Secretaria Estadual de Saúde, e eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque estava em casa, sabe, já conhecia as pessoas e, hã, apesar de ser numa situação, sabe, num local muito desafiador, como era o Aldaldo Botelho antigamente, que era uma estrutura, assim, muito complicada, hoje em dia já não é mais dessa forma, mas eu cheguei ali e falei: "Ok, é aqui o meu lugar", sabe, eu acho que eu nasci, de fato, para fazer isso. Olha que interessante, Gil, na sua história. Eu não sabia disso, mas pra gente que é de fora, e isso é muito interessante quando a gente vê isso, era muito claro que o seu lugar era a psiquiatria. Pra quem não sabe, eu sou amiga da esposa do Gil, da amiga de infância, e antes dela namorar com o Gil, e aí eu conheci o Gil na época que a gente prestava prova de Concurso. residência, pra prova de residência, e a calma e, assim, a tranquilidade que você transmite nas palavras, na forma de conversar, até como amigo, como, pra mim sempre foi muito claro. E isso é muito interessante quando a gente leva pra nossa vida pessoal, como que pra quem tá de fora, às vezes uma coisa é tão transparente, mas a gente precisa, às vezes, não bater a cabeça, mas
passar por todo um processo para conseguir ter clareza e enxergar aquilo, né? Com certeza. Porque, assim, quando a gente vê em retrospectiva, tudo parece muito claro, mas quando a gente olha para frente, muitas vezes surgem dúvidas, né? Então, quando eu olho, na verdade, para minha família, eu vejo que muitas pessoas já se interessavam por saúde mental e eu acho que a questão da saúde mental já permeava, sabe, de alguma forma, a vida lá em casa. Porque tem uma tia-avó que foi a primeira psicóloga de Mato Grosso, minha irmã é psicóloga, meu primo é psicólogo, minha mãe trabalhou muitos anos como terapeuta, então essa questão da saúde mental, isso já era presente, sabe, na minha vida, mas eu não imaginava, sabe, juntar isso com a medicina em si, enfim, e aí foi no caminhar aí que a gente foi chegando até a psiquiatria, mas hoje eu sou plenamente suspeito para falar, enfim, porque eu gosto muito da área. Então a gente pode dizer que isso já era seu, já era uma, né, Uhum. tem a ver com a sua personalidade, com a sua sensibilidade, e uma coisa que eu acho, eu não sou amiga pessoal do Uhum. Ju, me tornei agora, né, e você tem uma profundidade, sabe, Ju, você ao mesmo tempo ele tem essa leveza, mas as palavras são mais profundas quando você diz. E aí eu queria te fazer uma pergunta, diante de uma especialidade que é delicada, até mesmo a abordagem, como a gente vai usar isso, como que você mesmo que seja isso algo natural para você, que nem você disse, mas como que você conseguiu, transmitir? Porque você faz hoje, eu acho que você também se tornou um grande contador de histórias, né, você conta essa história. Como que você consegue comunicar essa abordagem para falar da psiquiatria dessa forma? Bom, eu acho que a gente não tem como desvincular o que a gente é do que a gente faz, né, assim, não tem apesar de ter um Gil, digamos assim, CNPJ, né, mas o Gil CPF também tá nisso tudo, né, então, acho que muito do que eu já trazia como vivência, como bagagem, sabe, e o meu interesse sobre o comportamento humano como um todo, sabe, essa questão de poder ser observador e interessado no comportamento das pessoas, isso sempre permeou e eu acho que é o que de alguma forma me conduz a fazer o que eu faço, da forma como eu faço, né. Sempre tentando, trazer essa mensagem de que muitas vezes uma vida melhor é possível, sabe, de que muitas vezes, apesar da pessoa estar passando por momentos de intenso sofrimento, de que existe um caminho que dá para conseguir, sabe, a gente chegar numa melhora da qualidade de vida de diversas formas. Não só com relação à medicação, mas com mudanças de estilo de vida, com uma série de alternativas em que a gente dispõe hoje para que a vida seja mais leve e mais satisfatória como um todo. Perfeito, perfeito. Uhum. E Gil, como foi essa sua jornada do consultório? Você saiu da residência e já iniciou o seu consultório particular? Acho que é muito importante a gente dividir isso para que possa a sua jornada inspirar. Então, eu saio da residência, né, ainda sem um norte muito claro, assim, só querendo pagar as contas ali de casa, né. E aí, acho que acaba sendo comum, né, de todos os colegas eu sair, assim, pegando todos os vínculos que apareciam na minha frente. Nossa, eu trabalhava, assim, no Poção de Várzea Grande, eu fazia laudo para o TRT, eu trabalhava em CAPS, nossa, eu trabalhei em vários lugares, mas tendo também o consultório. E já de cara vi que o consultório me permitiria ter autonomia sobre o meu tempo, sobre o valor que eu cobro na consulta, me possibilitaria ter autonomia que o serviço público não me permitiria. Mas ainda assim, tinha ali os vínculos fixos para poder arcar com as contas de casa até que o consultório começasse a me render melhor. E aí comecei gradativamente, né, primeiro alugando sala por horário em coworking, depois fechando já horários inteiros, enfim, e aí tudo foi evoluindo. Mas desde o início, você não se vinculou a nenhum convênio médico? Não, não. Eu sabia que tendo essa decisão, demoraria mais tempo para o meu consultório se fortalecer, sabe, para poder ter, pacientes, mas foi uma decisão que eu busquei, falei: "Olha, eu vou buscar, sabe, ter uma renda fixa com os vínculos que eu tenha, Segurança. até que o consultório vá gradativamente melhorando", enfim, não quis buscar essa, entre aspas, "facilidade" do convênio, porque depois, à medida em que os custos vão aumentando naturalmente no decorrer da vida, fica talvez mais difícil de conseguir abrir mão já desse volume de pacientes para poder migrar. Não que seja impossível, mas já no começo eu preferi já começar só atendendo particular. E da onde que vieram esses pacientes, Gil? No momento em que o doutor Gil Lemes Rosa, recém-formado na residência médica, falou: "Não, vou abrir um consultório particular". Uhum. Aonde que você fez essa captação? De onde vieram esses pacientes? Hã, ainda que hoje a gente veja muito com, essa questão, por exemplo, de rede social, eu ainda recebo muitos pacientes por indicação, Sim. por indicação. E de todos os lugares onde eu passei. Então eu procurei
entregar o meu melhor, sabe, na residência, na minha formação, tanto porque eu sabia que ali era uma oportunidade de poder me exercitar, de poder crescer profissionalmente, quanto eu já começaria a ter uma imagem que as pessoas poderiam confiar em mim para poder indicar quando houvesse alguma necessidade. E aí, tanto familiares começaram a indicar, sabe, antigos pacientes que, começaram a vir também, e aí esse movimento começou. Isso é tão verdadeiro, Gil, então é uma coisa tão importante agora na era da rede social, as pessoas hipervalorizam as redes sociais, eu acho que a gente tem que valorizar também, mas eu também tenho a mesma percepção que você e acho, que é uma ferramenta muito valiosa, a indicação tanto dos pares, dos colegas, quanto das pessoas que passaram pela nossa vida, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, a Mariana foi minha paciente, porque o marido dela foi meu professor e eu marquei de alguma forma a trajetória dele como professor, ele lembrava, e ele lembrou que eu fiz dermatologia e quando a esposa dele precisou de uma dermato, ele falou: "Eu quero que você vá na Luciana". Olha que valioso isso, né, a imagem que a gente causa na vida de todas as pessoas e, assim, com o que a gente pode. Então o que eu podia deixar de mensagem naquele momento que eu era aluna da graduação, eu era uma ótima aluna da graduação, o dia que eu fizer uma especialidade, aquele professor da graduação Você vai se lembrar. e é isso que você acabou de falar, né. E no momento, Gil, em que você começou a dispensar esses vínculos, como que foi? A insegurança? Conta pra gente como que você se sentiu nesse momento. Eu acho que essa jornada de empreender, né, porque basicamente é isso, né, assim, da gente poder ter cada vez mais autonomia, mas é uma jornada de lidar sempre com um desconforto, pelo menos para mim. Porque a gente não tem uma garantia, né, então a gente vai galgando à medida em que as coisas vão melhorando, né, e aí eu fui progredindo dessa forma. À medida que o consultório foi se pagando, à medida que eu fui tendo uma procura cada vez maior, aí eu fui aos poucos dispensando outros vínculos mas eu sempre tive muito claro para mim que o consultório deveria ser o objetivo, sabe, deveria ser o objetivo final, porque ele me possibilitava ter a vida que eu gostaria, sabe, de ter, sabe, que eu almejaria ter. Então, sempre foi um foco dessa forma, mas, isso eu fui conseguindo no decorrer dos anos, né, à medida em que fui atendendo e que a clientela foi aumentando. E quando que você entendeu, Gil, que espera lá, eu precisaria olhar também, expandir um pouco mais, além do conhecimento técnico, que você entendeu que você precisaria desenvolver outras habilidades, né, como gestão, com tudo isso, em que momento que você passa a olhar mais para isso? Eu tô te fazendo essa pergunta, porque, meu marido é psiquiatra também, e eu vejo que vocês são da mesma mais ou menos da mesma época, era um momento onde os pacientes chegavam até você, então assim, é isso, é naturalmente, eu acho que eh, a maior forma é a indicação, é o resultado que vocês entregam para o paciente, mas não precisaria. Então eu lembro claramente o André chegando para atender, passava o dia atendendo, final do dia ele fechava com a secretária dele e ia embora, e assim o outro dia novamente. Era aquilo, ele estudava apenas psiquiatria e buscava em que momento e isso, né, Uhum. deu aconteceu e hoje a gente corre atrás para recuperar isso. Em que momento que você entendeu: para lá, vou precisar buscar outras habilidades"? Isso foi gradativo também, isso foi gradativo. Essa percepção de que só o conhecimento técnico não me levaria até onde eu gostaria de chegar. Não que ele seja dispensável, definitivamente não. Mas entender que, não é só o conhecimento psiquiátrico, que não é só a capacidade de acolhimento, mas de conseguir dar esse passo atrás e observar o consultório também como um negócio, sabe, isso foi, no decorrer dos anos. À medida em que via, sabe, que às vezes a agenda ficava cheia, mas o valor acabava não compensando tanto, né, a dificuldade eventualmente, sabe, com algum funcionário, sabe, de como poder organizar isso tudo. Então, essa percepção foi, sendo construída gradativamente e eu fui também observando colegas, observando outras pessoas que já empreendiam, para poder ter esse tipo de percepção, para poder ter algum tipo de referência. E, enfim, tem pessoas próximas que têm essa questão empreendedora, sabe, que conseguem ter essa visão macro, né, essa visão global, e Luciana é uma delas, sabe, e sempre observei muito essa questão, sabe, da gestão.
E isso foi me trazendo esse olhar, sabe, para essas outras habilidades que a gente não tem informação nenhuma na faculdade. A gente sai com uma visão, sabe, de talvez prestar um concurso público e trabalhar ali, sabe, só no SUS, e ok, sabe, a vida seria aquilo. Então, esse caminhar foi me trazendo essa visão. É, e a gente pode ter todo o conhecimento técnico, né, Gil, mas se eu não conseguir comunicar tudo isso, e ainda mais, por isso que eu falo, hoje é um momento onde o paciente, a forma de captação mudou. Mesmo que você siga com as indicações, siga com os resultados, existe hoje uma concorrência muito maior, isso a gente não pode ignorar, né, Lu? A concorrência é muito maior e você hoje se comunica, né, você usa a rede social como uma ferramenta, respeitando ali muito quem você é, e você enxerga que hoje essa ferramenta tá te trazendo também retornos para o consultório? Com certeza. Até porque, às vezes, a gente tem algumas visões, assim, pré-concebidas, de diversas formas, né, assim, às vezes a gente, ouve de colegas: "Ah, virou blogueirinho, tá postando e tal", sabe, então isso eventualmente pode trazer alguma insegurança, assim como, às vezes há uma percepção equivocada com relação à internet como um todo. Por exemplo, eu achava inadmissível que alguém chegasse simplesmente no Google e falasse: "Ah, psiquiatra em Cuiabá", sabe, e fosse ver alguém para ser atendido. Eu falei: "Bom, se alguém for buscar algum psiquiatra, vai buscar Eu tô referências, indicações e tal, né". E eu passei a ver, sabe, a quantidade de pessoas que buscavam dessa forma, como a validação, sabe, a avaliação de outros pacientes que já passaram por mim, sabe, traziam peso significativo, sabe, traziam uma percepção desse valor que eu busco entregar, e como isso fazia com que as pessoas viessem, sabe, até mim. Então, hoje em dia é simplesmente impossível você pensar, sabe, em empreender em qualquer área que seja, desconsiderando as redes sociais. Isso não é mais futuro, isso já é presente, enfim, é sólido isso. E quantas vezes é uma informação, você falando de uma forma, é ali aquilo que ele precisava ouvir para ele agendar a consulta, né. Você falar, ainda mais de assuntos tão delicados, algo que você compartilha, a pessoa fala: "Puxa, eu tô sentindo isso, é isso", e ela vai agendar uma consulta, né. E esse olhar que você mudou para a rede social, porque muitas vezes é o que não era natural para você antes, hoje você tem essa clareza e se esforça ali para estar, né. É, uma coisa que eu acho muito interessante, Gil, é que realmente a rede social ela acaba sendo um bloqueio para muitos médicos. Eu vejo mais assim para os homens acaba sendo um bloqueio ainda maior por conta do preconceito. Às vezes as mulheres conseguem, principalmente a minha área, a gente consegue acessar a parte de estética, a parte acaba sendo mais leve, mas quando a gente vai falar de psiquiatria é mais delicado. Você tem que saber se portar e se posicionar. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo de te acompanhar na rede social, é que para muitos, pacientes e principalmente para muitos homens, eles sentiam vergonha de ir ao psiquiatra, então era um tabu, ninguém falava que ia no psiquiatra. E quando você começa a trazer naturalidade para os temas psiquiátricos na rede social, ia falar sobre isso com naturalidade, com leveza, você vai quebrando, vai desmistificando, né. Uhum. Você sentiu isso também? Definitivamente. Ah, essa dificuldade, sabe, das pessoas em falar a respeito de saúde mental, em falar que está indo ao psicólogo, que está indo ao psiquiatra, isso ainda persiste, mas isso vem gradativamente diminuindo. E eu vejo que há uma naturalidade maior, sabe? Há um desconforto cada vez menor em poder buscar, sabe, profissionais para poder auxiliar nesse sentido, porque ah, entender que passar por um período, sabe, de algum transtorno, apresentar alguma alteração que seja, isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de incapacidade de forma alguma, né, e que dá para a gente conseguir viver de uma forma melhor, que muitas vezes não é uma questão só de se esforçar, só, sabe, de opinião, de força de vontade, sabe, muitas vezes a pessoa passa ali por algum transtorno de fato, e que muitas vezes o tratamento pode trazer uma melhora de qualidade de vida muito significativa. E eu vejo, como isso vem mudando muito, principalmente da pandemia para cá. Recentemente eu fui chamado na escola dos meus filhos, porque, lá eles trabalham com projetos, e o nono ano, nesse trimestre, tem o projeto de falar sobre transtornos mentais. Quando é que na nossa escola teria, sei lá, um tema de feira de ciência Essa sobre fala, transtornos mentais? né. Jamais isso existiria, entendeu? Deles entenderem o que é cada transtorno, como poder ajudar cada pessoa que esteja passando por isso, como poder identificar. Então,
essa naturalidade, essa tranquilidade de poder abordar esses assuntos que antes eram completamente tabus, sabe, completamente bloqueados de serem falados, hoje não. Hoje já são mais naturalizados e eu acho que isso traz uma leveza, sabe, uma possibilidade das pessoas buscarem realmente uma vida melhor. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais acessível vai se tornar, né. Eu acho que eu vejo também isso mudou muito, a gente ainda não vê, por isso que quando eu falo que é mais delicado, ninguém vai lá no psiquiatra: "Oi gente, tô aqui no psiquiatra", né, Quase. já então tá bom, né, porque às vezes você fala: "O paciente pode orgulho da nutri", é difícil ler orgulho do psiquiatra, então tem uma mas isso se tornou mais natural, e eu acho que hoje a gente está quebrando barreiras, Hum. sabe. Então hoje, por coincidência, eu atendi uma paciente e eu disse para ela, a gente estava tendo uma conversa mais profunda, e eu falei: "Você não precisa a gente não precisa dar conta de tudo". E ela estava muito chateada, Gil, porque ela iniciou, prescrito pela médica, um medicamento, Uhum. específico. E ela falou: "Mas isso eu não vou estar como ela usou a palavra como se ela estivesse demonstrando uma fraqueza, né, e eu disse: "É algo químico, né, e esse medicamento ele pode te dar exatamente as condições para que você faça as mudanças". E aí eu disse para ela assim: "Olha, eu uso há 5 anos o medicamento para ansiedade, e ele me colocou onde eu deveria estar". E ela: "Mas você usa como se fosse algo". E assim, então a gente precisa falar mais sobre isso. Eu falei: "Poxa, eu preciso falar mais sobre isso, porque eu também posso ter uma gente que vai deixar eu uso e estou muito bem. E assim, se for precisar usar para o resto da vida, vou usar feliz", entende? Então é quebrar isso, né, para o paciente ter a ideia que: "Olha, esse medicamento ele vai te ajudar, é químico e todas as outras correções, né". Sim, sim. É porque muitas vezes a gente tem uma certa ilusão da autodeterminação, sabe? De que tudo que a gente faça, de que todos os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, que sejam fruto do nosso livre-arbítrio, né? Que então, se eu tô sofrendo, se eu tô tendo qualquer alteração que seja, isso é sinal de alguma fraqueza minha ou algo nesse sentido. E tomar a medicação, então, vai ser desistir de melhorar ou qualquer coisa nesse sentido. Definitivamente não. A questão é que muitas vezes o nosso cérebro pode ter sim muitas alterações e ele não nos avisa necessariamente, fala: "Olha, então nesse momento lá no núcleo tal tá produzindo menos dopamina, então por isso você tá apresentando isso", né. E aí assim, é o que eu costumo falar, quem passa por algum transtorno é obrigado a tomar algum tipo de medicação? Não. Assim como eu não sou obrigado a usar óculos. Mas assim, qual qualidade de vida eu vou ter se eu optar por não usar óculos? Se eu falar: "Não, então com força, foco, fé, eu vou tocar minha vida e não vou usar óculos". Eu não dirijo, eu não reconheço meus filhos, eu não faço nada, então, acho que é da mesma forma. Eu acho que uma coisa interessante pra gente abordar agora, Gil, então você, na sua jornada, você já estava com a agenda cheia no seu consultório, agora você estava só com consultório, só atendendo particular, já estava com a agenda cheia, mas ainda faltava alguma coisa, né, ainda faltava olhar para esse lado da rede social, ainda faltava. Quando que você sentiu isso? "Puxa, eu tô com a agenda cheia, eu atendo todos os dias, é só particular, mas eu ainda tá faltando". Quando a agenda tá cheia, eu só atendendo particular, sabe, com muita procura, mas eu chego atrasado nos eventos familiares, nos eventos, sabe, de amigos, eu chego e os meus filhos já estavam dormindo, sabe, eu estava sempre cansado, e eu falei: "Espera aí, não é para isso, sabe, não é dessa forma como eu gostaria". E poder entender quais passos, qual trajetória a gente precisa, sabe, traçar, que caminho a gente precisa trilhar para poder chegar aonde a gente quer, no há a possibilidade de tentar bater a cabeça, sabe, e tentar por tentativa e erro, ou a gente pode se espelhar em pessoas que já tenham chegado em patamares, que a gente gostaria de chegar para poder aprender com elas. Então foi isso que me motivou, né, a buscar esse tipo de conhecimento. E Gil, isso é muito legal, porque a gente já conversou com vários colegas, várias especialidades, e isso que você falou, tá, eu tô com a agenda lotada, tô com procura, às vezes lista de espera, trabalhando todos os dias, mas não é isso, não era isso que eu sonhava, né, não era isso que o Gil lá de trás, quando Uhum. pensou na agenda particular, pensou. Mas a maioria continua aí, não pra analisar que foi o que você fez, né, você parou e falou: "Espera aí, eu cheguei, tá, era isso que eu queria, mas ainda não é". O Uhum. que que eu posso fazer para chegar onde eu quero, que é ver meus filhos dormirem, estar em casa, no poder participar dos eventos sociais. E aí você analisou e viu aonde que você precisava se fortalecer, né. E quantos colegas que a gente vê que continuam assim por anos e anos e anos, e aí às vezes o cara tá lá com, sei lá, 30 anos de formado e tá trabalhando todos os dias das 7 às 7, chegando atrasado dos eventos, não é? Isso é muito frequente. Exatamente. E isso, mas essa mudança
sempre envolve a capacidade de lidar com o desconforto. Porque tudo que a gente quer é poder manter, sabe, fazendo da mesma forma como a gente sempre fez, da forma como a gente foi habituado, sabe? Então, o nosso cérebro ele é voltado para isso, porque quanto mais a gente repete, mais aquele comportamento se fortalece, mais aquilo cresce. Então, poder pensar diferente é desconfortável, não é muito fácil, mas é exatamente o caminho para que a gente consiga trilhar, sabe, chegar em outros resultados. Fazer da mesma forma vai te levar no mesmo lugar. Então, poder aprender sobre todo esse universo do empreender é muito importante. Pode nos levar além, mas precisa dessa tolerância a esse desconforto da novidade. E, enfim, é parte do processo. E são às vezes na maioria são ajustes, né, é um olhar, eu falo assim, alguém me pergunta não, não é uma única coisa, mas é um olhar diferente, e muitas coisas que a gente fala sobre empreender, a gente fala: "Poxa, isso não se aplica para o meu negócio", e tá tudo bem. Então, olhar as estratégias, validar o que dá certo, eu falo que é ajustar essa rota e tá no ambiente, porque a gente desanima muito. Eu vejo vários falam: "Não, agora eu não quero mais. Ó, Luciana, chega, já deu", e a gente vai desanimando. Então, quando você tá num ambiente e tem sempre alguém ali, alguém desequilibrou, a gente volta pra cá, vai tornando, eu fico muito preocupada quando a gente não tá nesse ambiente, quem consegue, fazer diferente é muito mais difícil, né, Gil? Com certeza, porque poder conviver com pessoas que estejam, sabe, com esse propósito também é um ponto fundamental. Isso nos fortalece muito, porque o empreender não é um fim, ele é um caminho, ele é uma constante inovação, um constante desafio, sabe, uma constante reavaliação de si, da forma como você está trabalhando, das coisas que você faz, por que faz. E tem coisas que eventualmente até podem fazer com que você lucre mais, mas que não façam sentido na tua vida. Tem coisas que às vezes você passa a comprar o seu tempo e receber menos, mas aquilo te satisfaz muito mais. Então, não há uma receita de bolo, não tem, sabe, necessariamente não, então é só isso, isso, isso. Você vai ter que testar, mas poder ter referências é absolutamente fundamental. Eu falo que não existe aqueles 5 passos para uma carreira mais legal e lucrativa na área da saúde, não é? Exatamente, exatamente. Perfeito, Gil. E você é instrutor de mindfulness. Conta pra gente um pouquinho de onde que veio esse interesse por essa área e como que funciona. Bom, a mindfulness, na verdade, vem também já com essa extensão, sabe, de uma identidade. Eu já meditava antes mesmo, não tendo um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas quando eu entrei na residência de psiquiatria, isso em 2014, lembro que foi a primeira vez que eu fui ao Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E lá tinham muitos trabalhos falando de mindfulness para vários quadros, né? Para ansiedade, para depressão, para um monte de coisa. E aí eu falei, gente, mas o que é isso? Fiquei interessado porque, enfim, é uma palavra meio esquisita, meio difícil de pronunciar. Comecei a comprar alguns livros. Eu lembro que eu comprei o livro Atenção Plena, do Mark Williams, e aí comecei a fazer algumas práticas e me interessei muito por isso. Alguns anos depois, eu tive contato com a Katia Stubing, que é uma professora de mindfulness, e ela é do Instituto de Psiquiatria da USP, e ela tem um projeto interessantíssimo que ela trabalha com mindfulness em pacientes internados, com condições que são muito desafiadoras na psiquiatria, que são transtornos alimentares, então quadros de anorexia, de bulimia, e tendo algumas práticas de mindfulness e com resultados assim incríveis. E aí fiz a formação pelo IPQ, tanto para poder exercitar, né, as práticas de mindfulness, quanto de poder oferecer isso para outras pessoas. E foi definitivamente um divisor de águas na minha vida, porque isso tanto me possibilitou lidar melhor com a ansiedade, com as preocupações diárias, quanto de poder eventualmente oferecer isso como uma outra ferramenta, como um tratamento adjuntivo para várias condições. Então, hoje em dia, já não se questiona mais se mindfulness funciona ou não. Ano passado, hoje se questiona por quais vias isso tem efeitos. Ano passado eu estava no Congresso Internacional de Mindfulness, que foi em Ribeirão Preto, lá na USP Ribeirão. E assim, a coisa está tão ampla, tão volumosa, que já existem várias áreas em que podem ser aplicadas. Em empresas, sabe, no autocuidado, né, na questão da própria saúde, no aprendizado, né, então assim, na educação infantil é muito aplicado. Então assim, em diversos contextos, existe uma aplicabilidade e resultados assim muito impressionantes. Não, e eu acho que se tornou um diferencial seu, né. Uhum. Então, você comunicar isso, e a gente já falou sobre isso, tornou, eh,
uma valorização ainda maior para o que você entrega e você consegue entregar mais resultado para o seu paciente. Eu acho que a gente tem que trazer, isso era foi uma coisa que poder participar da mentoria de vocês me clareou, que o que de fato assim, grande parte do nosso branding, sabe, do nosso diferencial, é poder mostrar exatamente quem a gente é, sabe, como a gente faz, por que a gente faz cada coisa, porque ninguém vai ser igual a Qual ninguém, que a gente né? acha? Então, poder trazer aquilo que a gente já traz, o que a gente exatamente é, o que nos diferencia das outras pessoas. Então, isso me trouxe uma clareza muito maior, sabe, uma percepção mais acurada, sabe, mais intensa desse processo, sabe, de diferenciação. E isso, faz com que as pessoas consigam se conectar, consigam se reconhecer e buscar, né, eventualmente, quando precisar, quando tiver alguma necessidade. Você não acha que isso também, Gil, traz uma valorização ainda maior para nós mesmos? Eu falo que quando a gente entende algumas coisas, preenche lacunas, é como se existiam algumas lacunas que estavam abertas, e quando a gente preenche, você fala, Você fala: "Nossa, "Ah, eu é criei, isso, era isso, não é que era isso, é que juntou tudo, né?" Então eu aham, brinco que isso é válido para qualquer área da nossa vida, para performance, para emagrecimento. Não uhum, é que agora deu certo, a gente fez aquele esforço, 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 até que chegou uma uhum, hora a gente ultrapassou aquele patamar e agora deu certo. Então, exatamente. eu acho que é isso, você conseguiu ter essa clareza. E aí, volta para a questão, espera lá, então como eu posso, nesse meu consultório, com essa valorização que eu sei que eu tenho, talvez olhar para a precificação, Uhum, olhar para a possibilidade de não só vender a minha hora, mas sim vender o meu conhecimento, que é o que o Gil está uhum, fazendo hoje, uhum, podendo trazer para o digital, né, para o alcance de uhum, uma número de pessoas a técnica dele. Então você vai passando a olhar para outras possibilidades, muito além uhum. da venda de consultas, né, digamos assim. Sim, mas isso, para a gente conseguir chegar nesse ponto, é muito importante dar esse passo atrás e poder olhar o modelo de negócio como um todo, porque se a gente fica só na venda de consultas, ok, isso pode haver, né, uma melhora da precificação, mas você vai estar ali no um para um, né? Agora, à medida em que a gente consegue enxergar de uma forma mais ampla, e consegue enxergar outras formas de conseguir entregar saúde mental, qualidade de vida, poder entregar isso para mais pessoas, né? Isso faz com que a gente amplie o olhar e veja outras vias, né? E o digital hoje em dia, enfim, não é mais uma promessa, enfim, é uma realidade para muitos e muitos casos. Então, isso nos traz, sabe, um outro caminho também a seguir. Perfeito. Gil, e agora assim, infelizmente a gente está encaminhando para o final, foi um bate-papo muito valioso, assim, com vários, insights, com vários aprendizados, e eu queria que você, Gil, falasse, assim, para os colegas que estão pensando em ir para a área de psiquiatria, ou com os psiquiatras mesmo, que já estão, exercendo e que estão talvez naquele momento que você estava lá atrás, que não sabem, que estão com incômodo, mas não sabem o que fazer com aquilo. Que mensagem que você diria, ou talvez que mensagem que você deixaria para o Gil Lemes de lá de trás, de 10 anos atrás, com o conhecimento e convivência que você tem hoje? Bom, a gente não sai preparado para empreender da faculdade. A gente não sai com essa visão, a gente não sai com essa noção. E é todo um universo à parte que existe e que é muito importante que a gente possa ter um olhar sobre isso. Nem todo mundo tem que trilhar a mesma trajetória. Para algumas pessoas isso pode fazer sentido, para outras não. Mas se o empreender faz sentido para você, busque referências. Busque referências principalmente de pessoas que já fizeram, né? Não de pessoas que só falam a esse respeito, mas principalmente de pessoas que vivenciam e conseguem exercer aquilo que elas estão propagando, aquilo que elas estão falando. Enfim, e aqui temos 2 excelentes exemplos do que eu estou dizendo. E agora o que você diria para o Gil de 10 anos atrás? Hum, vai valer a pena, vai valer a pena. Chocada, Gil. Obrigada, Gil. Assim, até vai valer a pena. E você, pra gente, é uma referência de pai, de marido. Para vocês saberem, quando o Gil chegou aqui, a apresentação dele, ele disse esposo da Isabela. Então a gente falou, ele entendeu tudo na vida. Mas eu acho legal trazer, porque isso é muito você, né? Então, Toda a sua busca foi motivada pela sua família, né. Quando você, fala pra gente assim: "Ah, eu cheguei lá, eu estava com a agenda lotada, eu tô com, lista de espera, mas eu não tô participando dos momentos da minha família". Olha a profundidade disso, né, que Sim, bonito. Parabéns por ser essa obrigado. pessoa, Gil. E muito obrigada por nos presentear com a sua Eu que presença e agradeço. com tanto conhecimento e com tanta intensidade.
Obrigado, eu agradeço imensamente, enfim, e sempre que precisar, tô à disposição. Gil, deixa a sua rede social para as pessoas. @drgillemes.psiquiatra no Instagram, enfim, se me procurar também no Google aparece algumas coisas. Ó, assuntos com profundidade, leveza e muitas histórias. É isso. pessoal. Gil, obrigada. Obrigado. Amiga, eu queria ter um programa de TV agora.